O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os seus discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. Nós ouvimos este Evangelho de hoje, onde Jesus profere o seu segundo sermão. Não dá para dizer que é o sermão da montanha, porque o Evangelho diz exatamente que ele parou no lugar plano, para diferenciar do outro sermão, que era num lugar alto. Aqui, justamente para dizer que é outro momento em que Jesus está falando das bem-aventuranças. No Evangelho de São Lucas, que nós estamos acompanhando neste ano C, ano litúrgico C, é o Evangelho de São Lucas. Tem uma particularidade muito grande neste texto das bem-aventuranças. Não é igual ao outro texto. No outro, Jesus fala para as multidões. Jesus está falando com todos, de forma bastante abrangente e genérica. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados todos aqueles que vivem esta realidade, ou bem-aventurados os que viverem esta realidade, se viverem esta realidade. Mas aqui, esse discurso de Jesus é diretamente para os seus discípulos. Tem uma grande multidão de pessoas de Tiro, de Sidônia, de Jerusalém, da Judéia. Tem um monte de gente, vários dos discípulos de Jesus. E aí diz aqui, levantando os olhos, Jesus contempla os seus discípulos. Como se os discípulos estivessem próximos de Jesus, aquela multidão. Jesus levanta os olhos e vê os discípulos perto dele, seguindo, fiéis, obedientes. No Evangelho da semana passada nós vimos o chamado de Pedro. Por consequência também os outros que também foram logo junto com Pedro, seus sócios, João e Tiago, André, irmão de Pedro. Mas o Evangelho falava especificamente de Pedro. Teve uma pesca onde ele pescou, Jesus, numa pesca milagrosa, ele pescou 2 barcas cheias de peixe. Quando chegou na margem, deixou tudo e foi seguir Jesus.
Então é para este que Jesus está falando. É para ele. Talvez tivesse até passado por alguma situação, talvez até tivesse escutado alguma coisa do tipo: do que vocês estão fazendo? Que vida vocês estão levando? Talvez tivesse escutado alguma coisa, alguém questionando ou até zombando, rindo daquele estilo de vida que eles fizeram a opção de viver. Que bobagem seguir esse homem. Que bobagem, vocês deixaram tudo, deixaram barco, deixaram pesca, deixaram pai, mãe e foram atrás desse homem. Vocês estão ficando doidos? Vocês não têm o que comer direito, não têm onde dormir direito. Uma vida tão sofrida. E levantando os olhos para os seus discípulos, Jesus disse: bem-aventurados vós, os pobres. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome. Bem-aventurados vós, que agora chorais. O seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, ou ele me causa uma ruptura total com o mundo, ou eu não me enquadro nesses bem-aventurados. Para nós seguirmos Jesus é preciso uma decisão total, absoluta e irrevogável. Jesus tem pedido isso de nós. Jesus tem pedido isso dos seus discípulos. E a beleza desse evangelho de hoje é perceber que Jesus não é alheio àquilo que nós sofremos, os discípulos sofreram quando fizeram a decisão de segui-lo. Jesus sabia que eles iam sofrer, Jesus sabia que eles iam ficar com fome, Jesus sabia que eles seriam pobres. E justamente por isso, felizes vós, que agora tendes fome, porque vocês serão saciados. Felizes vós, que agora chorais, porque vão rir. Felizes vós, os pobres, porque o reino de Deus está esperando por vocês. Jesus é aquele que chama, é aquele que nos dá a graça de segui-lo e é aquele que dá a recompensa do seguimento, desde que nós tenhamos Ele como nosso maior tesouro, como único tesouro, porque depois Ele faz o contrário. Ai de vós, esses ais de Jesus dói. Ai de vós que agora fazem a opção por outras coisas que não são Jesus. Ai de vós, porque o que vocês acham que agora garante alguma alegria, talvez seja exatamente isso que vai trazer a tristeza para vocês. Ai de vós, coitado de quem confia nas coisas do mundo. A primeira leitura começou justamente assim: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. E esse homem aqui nós poderemos traduzir por várias coisas. Maldito o homem que confia no dinheiro, maldito o homem que confia no status, maldito o homem que confia no poder, maldito o homem que confia nas coisas deste mundo. Coitado. Maldito aqui no contexto do Antigo Testamento é mais um coitado. Coitado desse homem. Que triste, que ainda não entendeu que nada deste mundo pode garantir a salvação. Nada. E nós precisamos perceber e fazer um exame de consciência. Pelo que eu tenho trocado Jesus? Pelos risos fáceis desse mundo? Pela saciedade momentânea das coisas desse mundo? Pelas riquezas deste mundo?
Pelo que eu troco a Eucaristia? Com tanta facilidade. Um dia num sítio, uma viagem para a praia, uma festinha de um amigo, um dia chuvoso, um jogo de futebol. Pelo que eu tenho trocado a Eucaristia? Risos fáceis, satisfação momentânea, riquezas deste mundo. Triste do católico que ainda não entendeu que isso não leva para o céu. Por isso que São Paulo vai dizer na segunda leitura: se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos homens e mulheres dignos de pena, porque nós viveríamos para este mundo. Se Ele não tivesse ressuscitado, então a vida seria só isso aqui, e só isso aqui nós viveríamos, essas coisinhas vazias, passageiras e fúteis. Mas Cristo ressuscitou, e a nossa fé, a nossa esperança está naquele que está à direita do Pai, na eternidade, onde Ele nos espera. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus queridos e queridas, se for preciso que choreis agora, prefira. Se for preciso que tenhas fome agora, prefira. Se for preciso a pobreza agora, prefira, para ir ao céu. Para alcançar o céu, vale a pena tudo. Tudo. Tudo deste mundo é nada perto da alegria de eternamente contemplar a face de Deus. Eternamente contemplar a face de Deus. Nós não podemos deixar que coisas tão pequenas tirem um prêmio tão grande de nós. Nós não podemos permitir. Por isso nosso Senhor vem com a sua graça, com o seu amor, a sua palavra que sempre é dirigida a nós para nos ensinar qual é o caminho, qual é o fim último de um cristão. Não é perdido nessas coisas. Não é afundado nessas coisas desse mundo que não garantem nada e tiram a nossa paz e acabam com as famílias. O céu nos espera. Como nós precisamos encher o nosso coração com essa esperança. Cristão, quantas vezes durante o dia você pensa que você foi feito para o céu? Quantas vezes durante o seu dia você eleva o seu coração e lembra que você não é deste mundo, mas que você foi feito para contemplar a face de Deus? Só assim esse mundo é para nós passageiro. Mas ele é tão ilusório, ele é tão colorido. As cores, os cheiros, as aparências, tudo atrai, né? Tudo atrai. Mas que o nosso coração esteja ancorado nas coisas eternas. Que o nosso coração esteja ancorado em nosso Senhor Jesus Cristo, que quer nos dar o paraíso. Esses dias eu estava lembrando de uma frase, fazia tempo que eu não ouvia. No dia da minha ordenação diaconal foi dia de Dom Bosco, São João Bosco. E ele tinha uma frase, cuidava dos jovens, trabalhou com a juventude incansavelmente. E ele tinha uma frase que dizia: dai-me almas e ficai com o resto. Esses dias eu vi uma pessoa preocupada demais com dinheiro e eu pensei: Senhor, dai-me almas e que o resto fique com o resto. Nós podemos rezar e dizer: Senhor, dai-me o céu.
e que o mundo fique com o resto. Dai-me o céu e que o mundo fique com o resto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.